Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Bom dia, irmãos. A palavra de Deus hoje nos diz assim: naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doença. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos, e disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partires. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, irmãos, temos aqui uma cena muito simples, mas muito significativa. Jesus escolheu os 12 e os convocou, ou seja, na linguagem bem simples, convocar quer dizer chamar de um modo eletivo, ou seja, Cristo fez uma convocação aos discípulos, isto é, ele pegou os 12 e os escolheu e os convocou, né? Ou seja, eles tinham que ir, era um chamado do Mestre. E veja, ele deu autoridade e poder sobre todos os demônios e para curar doenças, né? E disse-lhes mais: não leveis nada pelo caminho, né? Ou seja, irmãos, veja uma coisa muito importante aqui. Deus escolhe seus discípulos, seus apóstolos, como são chamados, dá a eles essa autoridade e os chama a ir em missão, curando doenças, expulsando os demônios. Vejam que isso é algo muito forte. Jesus ele nos chama, ele nos convoca também. Como eu falei antes, ele não nos chama pelo nome, como chamou Mateus, e nos manda ir em missão. Para quê? Para curar doenças. E pede que no caminho não levemos nada. Aqui para nós, irmãos, essa passagem é forte porque Jesus nos diz uma coisa muito importante. Tem muita gente que pensa que Cristo é só para você. Ou seja, vai à missa, vai a muitos lugares, né? Comunga todos os dias, mas esquece de uma coisinha: de ir ao encontro do próximo, de ir em missão. Ninguém vai ao céu se não procurar salvar almas de Deus, para Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu se não anunciar a boa nova, se não procurar fazer curas no outro, para que o outro também experimente Jesus. Deus não é só para mim. Eles conheceram Jesus. Jesus convocou e deixou ir em missão. Do mesmo jeito também acontece com a gente. Deus nos chama a ir ao encontro do outro para curar. Mas curar como? Curar com testemunho, curar com a palavra, curar com oração, curar com acompanhamento, curar com amor. Mais importante de todos esses, o amor expulsa demônios, o amor cura doenças, o amor faz milagres. Esses discípulos experimentaram isso e no caminho, ou seja, não levaram nada, ou seja, tudo vieram da providência divina. É aquilo dizendo para nós: cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Vai por mim anunciar aos teus irmãos que eu cuido de ti nesse caminho. Cristo nos convida a nos abandonar na vontade dele. Muita gente não vive isso e por isso sofre muito. Quem é e se deixa abandonar em Cristo tem a paz, mesmo no sofrimento. Tem a capacidade de ser alegre, mesmo quando está sofrendo.
porque se abandonou à vontade de Deus. Não leva nada de ruim pelo caminho, mas apenas vive da providência divina de modo espiritual. E aqui também, nesse caso, material. Nós conhecemos irmãos que abandonaram tudo e foram seguir Jesus e vivem na providência divina, né? Então, isso para nós também é um chamado. No nosso caso, que não podemos, às vezes, fazer isso, mas nos abandonar à vontade de Deus. Deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida. Porque tudo Ele vai providenciar. Do alimento à minha mesa, ao que eu preciso no meu coração. Se eu percorrer esse caminho, se eu ir ao encontro do meu irmão para anunciar Jesus também. Né? E fala mais. Os discípulos partiram e percorreram os povoados anunciando a boa nova, fazendo curas por toda parte. Ou seja, é a missão. É aquilo que Cristo quer dos discípulos, né? Como nos chama também cada um de nós a anunciar. Não é só os padres, não é só a igreja que é chamada a ir levar Jesus. Nós também, como seus seguidores, como leigos, somos chamados a fazer a mesma coisa. Afinal, nós muitas vezes podemos mais do que um padre evangelizar, já que podemos estar mais no mundo, entre aspas, né? Ou seja, mais imbuídos de pessoas, conhecidos de pessoas, para poder evangelizar. Cristo nos dá aqui uma espécie de comparação à nossa convocação também. Ele chama você, como chamou ontem na leitura do Evangelho, Mateus. Chama pelo nome. Diz até Anderson, vai anunciar a boa nova. Não leva nada pelo caminho. E a gente tem que ir anunciar a boa nova aos nossos irmãos, para que eles também conheçam Jesus como nós conhecemos um dia. Então, irmão, entenda isso. Cristo te cura, te liberta, salva, para que nós levemos a libertação, a salvação aos nossos irmãos. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.